eu queria dividir hoje o meu espaço em dois assuntos. O primeiro é a continuação do que temos falado aqui nos dias de ontem e anteontem. É a continuação ao apelo aos vereadores a respeito da assinatura da CPI sobre os problemas ocorridos com os recursos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Continuamos fazendo apelo aos colegas, aqueles que até agora não optaram por assinar a CPI, que ainda estamos aguardando, ainda há tempo para que cada um reavalie a sua posição, se não assinou até agora, e que dê entrada na sua assinatura, que assine a CPI da maior importância. Mais uma vez, lembrando que a necessidade dessa casa de fiscalizar alguns pontos. Vejam, hoje o jornal o Globo veicula uma matéria essa sobre a TESLU, que é a nossa preocupação aqui com a CPI. Eu vi ontem a vereadora Laura Carneiro se referir aqui à CPI como uma CPI política. Eu queria dizer à vereadora Laura Carneiro que qualquer CPI dentro de uma casa política tem que ser política. A opção que nós temos aqui é fazer política. Nós, aliás, nossa função parlamentar é isso. Por mais que a política tenha nos envergonhado em muitos momentos, a nossa função aqui é política. O jornal o Globo mostra uma matéria hoje que dá a dimensão da enorme quantidade de irregularidades que basta procurar, basta aprofundar os estudos dos contratos, que nós vamos claramente ver os problemas. Por exemplo, nós estamos avaliando documentação do Tribunal de Contas. O que fez esta empresa, esta organização não governamental chamada TESLU? Fez algo, senhor presidente, que nós já vimos aqui ser feito também no caso das OS. Na necessidade de, para ser contratada, para ter aditivos ao seu contrato, de mostrar experiência no assunto a que ela se refere. E eu queria abrir um parênteses, porque eu tenho neste microfone falado muito a respeito disso no caso das organizações sociais da saúde. Eu disse aqui em discursos que podem ser reavaliados e retirados aí do arquivo, que pouquíssimas, contaria 2, no máximo 3, organizações sociais contratadas aqui no Rio para gerir as unidades de saúde, têm expertise no assunto, têm experiência no assunto. Pouquíssimas têm experiência no assunto. Disse aqui que um dos maiores problemas que a prefeitura ia encontrar é achar alguém, diferente dos funcionários públicos, que tivesse experiência para fazer esse tipo de trabalho, que vai ganhar e muito bem por isso. Pois bem, a TESLU é o mesmo caso. A TESLU estava contratada para fazer o quê? Para fazer o controle, o atendimento, o trabalho, ou o nome que quiserem dar, para as pessoas dependentes de drogas. Ou seja, asilar, tirar da rua, tratar. Então, o que a Secretaria de Desenvolvimento Social, ou a de Assistência Social, o que o governo sinaliza para fora? Que precisa atuar firmemente na política de tratamento, de auxílio aos cidadãos e cidadãs com dependentes químicos, e que para isso ele não tem quadros suficientes para isso. A sua secretaria não tem especialistas para isso. Então eu preciso contratar de terceiros. Eu preciso buscar em terceiros aquilo que eu não tenho. E foi buscar na TESLU. E é evidente que para a TESLU ser contratada, ela tem que apresentar a sua experiência. Pois bem, amigos, o que a matéria do Globo mostra, a matéria hoje do jornalista Luiz Ernesto, mostra que nós conseguimos ver
num dos documentos do Tribunal de Contas, é que a Teslu copiou. A Teslu colou e copiou no computador um editorial de um jornal da cidade, do Jornal do Brasil, com todas as palavras, ou quase todas as palavras, para dizer, o editorial falava como se fosse um trabalho técnico, o que se precisa fazer para atender essas pessoas. Posteriormente, ela pegou outro documento de um professor, também colocou lá parte quase total da matéria que o professor tinha feito sobre o assunto. Usou o colado e copiado como expertise sua para o tratamento. E nós sabemos que esta instituição não tem, demonstrou claramente o insucesso que nós temos hoje nessa cidade na política de atendimento ao dependente químico. Foi tanto discutido aqui, parece que não se entendeu bem isso. Ou seja, nós colocamos dinheiro, não foi pouco. Em 5 anos e meio, o orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, nesse período todo, ultrapassou R$1,5 bilhão. Pois entendam, de R$1,5 bilhão gastos dos nossos recursos, dos recursos da Prefeitura, 36% foram destinados a comprar serviços privados, terceirizados para a política de assistência social. Boa parte desses 36% ultrapassa 587 milhões. Boa parte desses 587 milhões foram para esta empresa que usa o computador para copiar e colar, para fingir, para simular, para falsificar a sua expertise, que parece, pelo que as pessoas estão vendo a cada momento, pelas avaliações do Tribunal de Contas, pela quantidade de irregularidades que o Tribunal de Contas já avaliou em relação a isso, parece que ela não seria a melhor empresa para ser escolhida para isso. Então, eu quero retratar novamente esse assunto. Quando aqui a gente discute muito terceirização de mão de obra, terceirização de execuções, terceirização de gestão, a gente tem dito claramente, quando nós optamos, e o governo opta, este governo tem uma característica muito clara por optar em diminuir e desqualificar o trabalho do servidor público e contratar outros para ocupar o lugar do servidor público. Não há a menor dúvida de que isso está acontecendo em todos os momentos. Por acaso, vou citar um outro exemplo fora da Teslu, para não parecer que é apenas uma tentativa de falar mais dessa vergonha que são os contratos da Teslu com a Prefeitura. Eu acabei de vir de uma visita que fiz à maternidade, uma belíssima maternidade, aqui ao lado do Souza Aguiar, a maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda. Uma maternidade inaugurada com esse sistema, com essa característica. O poder público na área da saúde diz claramente, nós não somos capazes, temos que fechar, e fecharam a maternidade da Praça 15, um exemplo de política pública de atenção à saúde da mulher. Fecharam. E como contrapartida, nós temos o quê? Uma maternidade nova, moderna, com uma gestão ampliada, com gestão jovem, como pensa a Casa Civil, como tem pensado e tem modelado o sistema de saúde a Secretaria da Casa Civil, através do secretário Pedro Paulo. Muito bem, esta maternidade foi inaugurada há 2 anos, como opção ao fechamento daquela ali. A sua gestão é terceirizada, ou seja, boa quantidade de recursos públicos são entregues a uma organização social que, segundo a avaliação, está preparada para fazer esse atendimento. Muito bem. O que está acontecendo hoje, 2 anos e 2 meses depois de inaugurado? Eu recebi uma série de documentos de funcionários, senhor presidente, reclamando o documento que a OS entregou a eles ontem. Esse documento é o seguinte: lamentamos informar ao nosso caro colaborador que o salário deste mês, que seria pago no dia 5, não poderá ser pago porque não recebemos os recursos provenientes do nosso contrato feito com a Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, a Prefeitura deixou de pagar a SOS e a SOS imediatamente deixa de pagar a seus funcionários.
fui lá conversar com a direção da maternidade, que é de uma OS, a OS Rede de Proteção à Saúde, é uma OS São Paulo. Inclusive os gestores lá eram dois, um rapaz e uma moça paulistas. O que ele me disse claramente? Vereador, é absolutamente verdadeiro o que está acontecendo, eu não tenho que mentir. Nós não recebemos os meses de julho e agosto. A prefeitura não pagou o contrato com a empresa em julho e agosto. O que nós fazíamos anteriormente, até esse mês, agora não deu mais fazer isso? Nós fazíamos uma jogada, que é permitida. Nós somos gestores, dizia ele, de uma UPA. A UPA de Rocha Miranda é gerida por essa instituição. O que a gente fazia? Quando atrasava o salário da maternidade Maria Amélia, nós pagávamos com o dinheiro da UPA. Quando atrasava o da UPA, nós pagávamos com a da Maria Amélia. Agora atrasaram todos. E foi-se para o Beleléu a chance do sujeito receber o pagamento. Mais grave do que isso, vejam, senhores, ele me mostrou dados técnicos, senhor presidente, mostrando que a maternidade tem custos, tem gastos para atender. Por quê? Porque ela foi inaugurada numa pompa enorme, inauguração com o prefeito, nome bonito, vereadores que fazem parte da base do governo, alguns devem ter ido lá na inauguração, que era um grande fato, importante. Qualquer leito aberto aqui no Rio de Janeiro tem que ser comemorado. E ela foi programada para um tipo de atendimento. Só que nesse passar de 2 anos, ela recebeu os pacientes da área da maternidade da Praça 15, que fechou. Ela recebe pacientes da Ilha do Governador. A Ilha do Governador não tem maternidade. As mulheres grávidas da ilha vêm ter filhos aqui no centro da cidade. E de pessoas também da área da Leopoldino. Vou encerrar. O que aconteceu? Com isso, os custos aumentaram. E a maternidade, que tinha um contrato mensal, veja, contrato mensal assinado com a prefeitura, ela tem que receber por mês R$2.700.000 para pagar funcionários, para comprar insumos. Pois bem, eles estão mostrando num trabalho que eles gastam por mês, o custeio deles é de R$5.200.000. Ou seja, quem tem experiência na iniciativa privada sabe como é que uma empresa que tem custos, vereador Brazão que conhece, entende bem da área de finanças, uma empresa privada que tem custos de R$5.700.000 pode viver com um orçamento de R$2.700.000. Não há mágica. Não há mágica. Os problemas começam a aparecer. Da mesma maneira, lá na UPA, eles receberam um reajuste, um termo aditivo. Lá eles recebem para gerir a UPA de Rocha Miranda R$1.171.000. Receberam 120 milhões de aditivo. Deu para dar uma equilibrada, mas ainda não cobre os custos. Isso é só para mostrar aos senhores como a Prefeitura do Rio está fazendo com os recursos de políticas públicas. Terceirizando, e nesta terceirização gasta mais e não consegue oferecer o serviço que está anunciando. É um caso para o PROCON. A Prefeitura do Rio, se fosse uma entidade privada, já estaria sendo visitada pelo PROCON e já estaria punida pela Lei de Defesa do Consumidor. Acontece que na saúde, o sujeito não é consumidor, é paciente. E lá, ele não pode esperar o telefone enguiçado ou o aluguel pago, lá ele morre. Lá a mulher não vai poder ter o filho. Então, só para que nós possamos entender as relações de tudo, essa casa tem obrigação, querendo ou não, gostando ou não, os senhores vereadores têm obrigação, diante de tantos casos, de reavaliar como estão sendo gastos os recursos da prefeitura para terceirizar os seus serviços. A prefeitura se diz incompetente, os funcionários não podem fazer, ela tem que comprar serviços. Ela está comprando mal e oferecendo um serviço de péssima qualidade. Por isso, mais uma vez, faço um apelo no final. Senhores vereadores, botem a sua mão na consciência e, se for possível, assinem a CPI para que nós possamos buscar todas essas informações, que evidentemente vamos buscar de qualquer maneira, mas com a CPI seria mais legítimo e para essa casa, pegaria bem a beça para essa casa, entender que ela quer fiscalizar, que não está tudo bem não, não está tudo bem não. Muito obrigado.